Bom, para chegarmos a um valor para a área do círculo, primeiro nós precisamos nos convencer de que não dá para calcular a área do círculo, né? Como é que eu vou calcular a área de uma coisa redonda? Eu sei calcular a área de um quadrado de lado L. Tem área L ao quadrado. Sei calcular a área de um triângulo de base B e altura H. A área dele vai ser base vezes altura dividido por 2. Sei calcular também outras figuras, como trapézio, paralelogramo. Essas figuras são fáceis de deduzir as suas áreas, né? Agora o círculo ele fica uma coisa esquisita, porque ele é redondo, né? Bom, a estratégia mais inteligente para calcular a área de uma coisa redonda é dividir essa coisa em pedaços retos. Esse tipo de raciocínio atribui-se a Arquimedes. Arquimedes foi o precursor do cálculo, que nada mais é do que dividir em pedaços retos figuras curvas. No cálculo avançado você estuda a área embaixo de um gráfico curvo assim. Para calcular essa área eu divido em infinitas barras retas, depois somo essas infinitas barras e eu chego precisamente nessa área aqui. Mas vamos voltar para a nossa circunferência, né? Como agir nessa situação? Se eu pegar uma linha, colocar aqui em volta desse círculo e depois eu esticar essa linha, eu vou perceber que esse tamanho, que eu vou chamar de C, de comprimento da circunferência, quando eu divido ele pelo diâmetro da circunferência, que são 2 raios, isso dá sempre o mesmo valor. A razão de semelhança entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro é sempre o mesmo valor, que nós damos o nome de π, é o irracional, que é aproximadamente 3,14159. Por aí vai, né? Ou seja, o comprimento dessa circunferência é aproximadamente 3 vezes maior que o comprimento desse diâmetro aqui, 2r. Então, utilizando essa equação aqui, eu consigo chegar numa fórmula para o cálculo do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência vai ser sempre 2π vezes o raio. É claro que eu vou ter sempre uma aproximação para esse valor, porque eu vou ter sempre uma aproximação para π. Bom, agora eu já consigo calcular o comprimento da circunferência. Com o comprimento da circunferência eu vou conseguir calcular a área da circunferência, procedendo da seguinte maneira. Pegamos a circunferência e dividimos ela assim, em fitas. E nós vamos pegar essas fitas, por exemplo, essa daqui, eu vou pegá-la e vou esticá-la, vou abri-la aqui, mantendo, claro, as mesmas dimensões, a mesma área. Vou passar ela para cá. Bom, depois que eu transpus essa daqui para cá, eu posso fazer o mesmo com as outras. Pegar as outras e transpor da mesma forma. Claro que essa agora ela vai ser um pouquinho menor do que a anterior. E vou fazendo isso com todas elas. Fazendo isso com essa outra fita aqui. Ela também vai ser um pouquinho menor.
Faço a mesma coisa com essa daqui, um pouquinho menor, e finalmente faço isso com a última aqui. Repara que eu cheguei em algo muito próximo de um triângulo. E de fato, se eu conseguisse dividir isso em infinitos pedaços, eu ia chegar num triângulo perfeito. Agora repara como que fica esse triângulo aqui. Quanto vale essa medida aqui? Essa medida nós acabamos de calcular. Ela é precisamente o comprimento dessa circunferência. Ou seja, essa medida vale 2π vezes o raio. E quanto vale essa medida aqui? Bom, essa medida vale precisamente a soma de cada uma das larguras de cada fita. Juntando as larguras de cada fita, eu fico com um raio. Ou seja, essa medida aqui vale um raio. O que nós temos é um triângulo de base igual ao comprimento da circunferência e altura igual ao raio da circunferência. Se fosse feito, repito, infinitas secções dessa circunferência, nós teríamos perfeitamente um triângulo de área idêntica à circunferência. Mas como calcular a área desse triângulo? Bom, a área do triângulo é a base do triângulo vezes a altura. Mas nesse caso, a base é o comprimento da circunferência. Claro, base vezes altura dividido por 2. Essa área vai ser a base, 2πr, vezes a altura, r, dividido por 2. Fazendo o cancelamento aqui, nós chegamos que essa área vale πr ao quadrado. E é daí que vem a solução para o cálculo da área do círculo. Ou seja, nós temos que transformar o círculo numa figura reta. Nós conseguimos calcular a área de coisas retas. Coisas curvas nós calculamos dividido em infinitas figuras retas. É uma estratégia muito antiga, atribui-se a Arquimedes. É provável que antes dele outras pessoas tenham pensado nisso. Mas depois, mais de 1000 anos depois, Newton e Leibniz conseguiram criar o cálculo diferencial integral em cima dessas ideias, né? O símbolo que Leibniz deu para a integral é um S, que nada mais é do que a soma. Ou seja, é a soma de todos os retângulos, dos infinitos retângulos embaixo da curva. Essa soma é a integral, que é precisamente a curva embaixo, a área embaixo de uma curva conhecida. Muito obrigado.